E aí, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Aragão, eu sou do Orquidária Imperial e hoje nós estamos aqui para conversar, como eu havia prometido, sobre substratos, aquilo que você usa para plantar a sua orquídea. Tá curioso? Quer saber tudo que você pode usar? Vem conosco! Espera aí só um pouquinho. Antes de eu começar a apresentar o conteúdo para vocês, não deixa de acessar o Instagram. Nós também estamos presentes no Instagram, @Orquidária Imperial. Gente, além de rolar muita novidade por lá, vai começar a rolar sorteios exclusivos pelo Instagram também. Então não perde essa. Segue o Orquidária Imperial também no Instagram. Um outro recurso aqui do canal também tem o recurso comunidade. Então em algum lugar aqui no canal você vai ver uma abinha comunidade. Lá nós estamos lançando pesquisas, as prévias dos vídeos e muito conteúdo de alta qualidade. Então não deixa de consultar aqui a aba de comunidade. Nesse momento tem uma pesquisa lá para perguntar para vocês quantos vídeos vocês querem por semana. Um vídeo está de bom tamanho? 2 vídeos você consegue acelerar o seu conhecimento e não se embola? Ou você quer 4 ou mais vídeos por semana? Então, acessa agora a aba comunidade e dá o seu voto lá, para a gente saber qual é a sua preferência. Instagram sim, comunidade no YouTube sim, mas não deixa de comentar o nosso vídeo, curtir e compartilhar. Gente, eu já expliquei para vocês o quanto isso é importante. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e distribui para mais pessoas. Então essa informação chega a muito mais gente. E assim nós conseguimos ajudar a comunidade orquidófila em geral, tá bom? Então vamos para o nosso vídeo, vamos correr para o nosso vídeo. Substrato. Lembra aqueles termos que a gente fala que bate quadrado no ouvido, que eu fiz uma brincadeira com o pastor alemão da vez passada, no vídeo anterior? Então, substrato é a mesma coisa. Substrato nada mais é do que o material que você usa para plantar qualquer coisa. Não é que substrato seja para orquídea, não. Areia é substrato, terra é substrato, argila é substrato. Cada planta tem o seu substrato específico. E com orquídea não podia ser diferente. No vídeo anterior nós falamos sobre os padrões de crescimento, o hábito de crescimento das orquídeas, as epífitas, as terrestres, as rupícolas. Isso já nos diz muito sobre que substrato nós vamos escolher. Lembra que na natureza a maioria das orquídeas está sobre as árvores? Essas são as epífitas. Então, a raiz dela não aprendeu a conversar, por exemplo, com a terra. Na terra existe muito fungo, muita bactéria, uma série de micro-organismos que precisam estar ali, são benéficos para a terra e para as outras plantas, para as plantas em geral. Mas a maioria das orquídeas não aprendeu a conversar com terra. Por isso que terra é um substrato que em geral nós não usamos para orquídea, com exceção das orquídeas terrestres, como a gente já conversou anteriormente, tá ok? Além de fungos, bactérias, ela também tem menor ventilação, menor aeração e quando você rega, ela fica com muita umidade. Então por isso que as orquídeas epífitas em geral não se dão bem com terra. Isso é algo importante da gente chamar a atenção. No passado, amigos, a única alternativa para cultivo de orquídeas, quer dizer, o principal e único substrato que existia, era a fibra do xaxim. A fibra do xaxim, ela faz parte de um processo de extrativismo vegetal. Então as pessoas entravam nas florestas, né? Extraíam o xaxim, cortavam o tronco de uma samambaia que produz o xaxim, e a partir daquele tronco eles produziam os vasos, os famosos vasos e placas de xaxim. As sobras, as aparas daquele processo de criação, de desenho das placas e dos vasos de xaxim, eram justamente as fibras, né? Os fiapos, a fibra que era utilizada para plantio das orquídeas. E aquela fibra era rica em nutrientes também. Com o tempo houve a proibição da extração do xaxim, o corte dessa samambaia, e com essa proibição houve a necessidade então de se encontrar alternativas. E a primeira alternativa foi a fibra de coco. Vamos entender a fibra de coco e os seus derivados. Bem, quando saiu de cena o xaxim, os orquidófilos eles começaram a procurar as alternativas, o que seria possível usar em substituição ao xaxim. Isso foi motivo para muito burburinho no mercado orquidófilo, em algumas universidades, em que começaram a estudar qual seria o substrato alternativo mais viável, mais interessante, mais viável, e entrou então a fibra de coco.
a fibra de coco mesmo, o coco desfibrado, né? A parte externa do coco toda desfibrada para utilização. Muito bem, algumas pessoas se adaptaram ao cultivo na fibra de coco, outras não. O orquidária imperial a gente não conseguiu essa adaptação, a gente não utiliza a fibra de coco por si só. E a vida seguiu. Tempos depois, houve uma evolução no mercado de coco e começou-se a produzir o chip de coco. Tá? Então tá aqui, ó, o chip de coco, ele na verdade é aquela mesma fibra, só que em vez de desfibrado, é ele cortado em diversos cubinhos. Então nós trouxemos aqui um denfal, ó, a orquídea denfal, tá? Uma orquídea incrível, floresce 2 até 3 vezes por ano, planta para ambiente de clima quente, produz hastes florais belíssimas. E ela tá plantada aí no chip de coco, tá? Dessa forma funcionou. Funcionou para plantar denfal, funcionou para plantar phalaenopsis. Olha aqui um exemplo de phalaenopsis plantado no chip de coco, tá? E outras alternativas também apareceram. E são elas que nós vamos apresentar agora na sequência do vídeo. Continua com a gente. Embora a fibra de coco já fosse um produto, um material obtido através do reaproveitamento de rejeitos industriais, né, de rejeitos de outras indústrias, o que significa ser mais ecologicamente correto ou sustentável, ela não se demonstrou muito eficiente, conforme eu acabei de explicar para vocês. Então se buscou a casca de pinos. A casca de pinos eventualmente misturada com outros materiais, como por exemplo o carvão, a pedra brita e assim sucessivamente. Mas é muito importante estar atento à qualidade do pinos. Vamos entender por quê. Ainda com relação ao pinos, é importante o seguinte: quando a gente fala que utiliza como substrato a casca de pinos, eventualmente com carvão, com ou sem carvão, a primeira coisa que o pessoal faz é correr nas casas de jardinagem para comprar a casca de pinos, aquela casca que é utilizada no paisagismo, né? Para cobertura de áreas, cobertura de canteiros, para ornamentar vasos, e aí começa o problema. O que acontece? Essa casca de pinos, ela embora seja rejeito de um processo industrial, em geral extração da celulose, ela precisa ser tratada. Ela pode ou não ter entrado em contato com o solo. Lembra que no solo existe fungo, bactéria e uma série de micro-organismos que podem prejudicar a sua orquídea. Ela contém uma substância chamada tanino. Tanino é o que dá o vermelho dela, é o que dá o amargor no seu cafezinho, no seu vinho. E ela pode conter, além de fungos, bactérias, tanino, muito pó. Ela pode conter erva daninha. Erva daninha são aqueles matinhos, né, indesejáveis que nascem dentro do vaso. Lembra da brilhantina e outros matinhos? Então, quando você compra um substrato que ele não é tratado, ele pode vir com todas essas ervas daninhas. Então, em vez de você ter uma facilidade no seu cultivo, você acaba dificultando o seu cultivo. Por isso é interessante você comprar não uma casca de macadâmia qualquer, não uma casca de pinos qualquer, não uma fibra ou um chip de coco qualquer, mas os que são utilizados, são tratados e aplicados para utilização em orquídeas. Procura um bom fornecedor. Substrato é a base do seu cultivo. Se você errar no substrato, tudo que você fizer vai por água abaixo. Substrato, eu costumo brincar, falar que é a carne do seu churrasco. Se você não comprar uma carne de boa qualidade, o churrasqueiro pode ser o cara mais incrível, pode conhecer todas as técnicas do mundo, mas dificilmente ele vai conseguir fazer essa carne virar uma carne saborosa, uma carne macia. Então o substrato é a mesma coisa, invista no substrato. Recentemente nós tivemos o marido de uma cliente nossa que falou: não, Rodrigo, eu não vou comprar substrato não, porque eu estou cheio de madeira podre lá em casa, e a gente vai usar essa madeira lá no cultivo. Então, são cascalhos de madeira, eu vou usar da mesma forma que você está me oferecendo esse substrato. Gente, esse é o pior erro que você pode cometer. Se aquela madeira está podre, é porque fungos e bactérias e insetos estão agindo naquela madeira. E você vai trazer tudo isso para dentro do vaso da sua planta? E você vai trazer tudo isso para dentro do seu cultivo? Então, compre um substrato de qualidade. Se baseie num bom cultivo desde o início. Seleção do vaso, seleção do substrato e assim sucessivamente. Porque só assim a sua adubação vai fazer sentido. E aí a gente chega a um ponto crucial aqui do nosso vídeo. O pessoal tende a acreditar que substrato não é exclusivamente uma estrutura de fixação para a planta. Ou seja, só o local em que ela vai enraizar. E não é exatamente assim não. Ele provê sim nutrientes para a sua planta, tanto nutrientes
nativos dele, nutrientes que ele vai liberando à medida que ele vai entrando em decomposição, e é importante você saber disso. A maioria dos substratos, eles entram sim em decomposição. As reações químicas, elas vão destruindo as moléculas, né, quebrando as moléculas, e essas moléculas vão liberando aí nutrientes para a sua planta. Existem sim substratos inertes, como por exemplo a pedra brita. Acredite, há quem plante orquídea exclusivamente em pedra brita, e vai muito bem, tá? Ela tem os pontos negativos e os pontos positivos. O principal ponto positivo é o seguinte: facilidade, disponibilidade no mercado. Quer dizer, em qualquer loja de material de construção você consegue comprar pedra brita. Segunda vantagem, ela não entra em decomposição. Então, em geral, a sua pedra ela não vai se tornar mais ácida ou mais alcalina de acordo com a variação do cultivo. Em geral, isso não acontece. Mas ela tem um ponto negativo muito grande. Ela é muito pesada, né? Além dela não disponibilizar nenhum nutriente para a planta, então você depende exclusivamente da adubação, que é assunto dos nossos próximos vídeos, como a gente já falou. Ela é muito pesada. Você consegue imaginar uma caixa com 5, 6, 8 vasos desse aqui sendo carregadas numa exposição, por exemplo, ao adquirir suas plantas? Fica muito pesado. A estrutura das suas bancadas para manutenção dos seus vasos, ou dos tubos que você vai pendurar, dos varais que você vai usar para pendurar suas orquídeas, acaba tendo que ser uma estrutura muito robusta para tolerar isso aqui. Então o pessoal utiliza não só a pedra brita, mas o seixo rolado de rio também. E aí atenção para você não estar cometendo um crime ambiental, tá? Uma vez que extração de seixo rolado de rio é crime. Mas ela tem aí essas vantagens e essas desvantagens. Você acaba tendo que ser muito mais criterioso com a adubação nesse tipo de substrato. Outro substrato que está em moda também, o pessoal tem utilizado bastante, eu falei um pouquinho dele quando a gente passou aqui pela casca de pinos, é o carvão, tá? E assim como eu falei do cuidado da origem da tua casca de pinos, eu preciso ressaltar o cuidado da origem do carvão. O carvão é exatamente aquele mesmo que você usa para o seu churrasco, com a sua família e com seus amigos. Mas ele não pode ter sido usado, tá? Lembra que lá na churrasqueira você tem sal grosso, você tem gordura, você tem uma série de agentes que vão contaminar o substrato. Então, se você for utilizar esse substrato que vem direto lá do saquinho de carvão que você usa para o seu churrasco, esse substrato sempre novo, tá? Esse carvão sempre novinho. E lembrando que tem uma granulometria certa, tá? Geralmente os pedacinhos de carvão, eles têm algo em torno de meio centímetro, 1 centímetro de tamanho aproximadamente. E aí tem a vantagem e a desvantagem de você comprar o carvão de churrasco ou você comprar o carvão de um orquidário como o nosso, que já fornece o carvão picadinho. Porque no processo de quebra, além do trabalho e da sujeira, você acaba gastando muito carvão, né? Porque muito carvão vira pó. E esse pó não é legal. Então, se você for quebrar o carvão para chegar a esses tamanzinhos, lembra sempre que você tem que dar uma peneirada para eliminar o pó e só utilizar realmente os pedacinhos de carvão, as lasquinhas de carvão. Bom, lembrando que a gente vai escolher o substrato de acordo com a planta que a gente está invasando, né? De acordo com a planta que a gente está, com a orquídea que a gente está plantando. Mais uma vez eu vou voltar na casca de pinos com carvão. Não é que eu queira colocar ela em evidência não, é que realmente é a que é a mais utilizada, tá? Para chamar a atenção de vocês com relação à rega. Quando você molha um vaso com esse tipo de substrato, a água passa muito rapidamente por ele. Então, quer dizer, da mesma forma com que ela tem boa aeração, tem boa drenagem, ela seca muito rápido. E aí pode entrar, como parceiro da casca de pinos e do carvão, pode entrar um outro substrato, que é o esfagno. Esse é o esfagno, tá? Esfagno é escrito com S mudo e PH, tá? Esse PH de farmácia da década de 60, 70, então era o PH, o esfagno. O esfagno é um musgo seco. Esse musgo não tem poder de germinação, tá? Ele não germina. Quando você começa a molhar, ele não vai ficar verdinho. Ele é um musgo extraído da região de Lagoas, em geral do litoral brasileiro, mais para o sul, região de Santa Catarina e até Rio Grande do Sul também. E ele é seco e nós usamos ele no plantio das orquídeas também. Eventualmente isolado, sozinho, quando a planta requer mais umidade. Nota que ele é bem macio, tá? Ele possui umas fibras longas, ele absorve bastante água. E eventualmente misturado com a casca de arroz e o carvão. Então, eu misturo um pouquinho de esfagno, num pouquinho de casca de pinos com carvão, justamente para dar esse equilíbrio da rega.
Então a água que antes passava muito rápido aqui e a água que fica retida por muito tempo aqui, a gente consegue um equilíbrio. E aí quando eu falo mistura, é misturo mesmo. Em geral a gente usa aí 1/5 ou 1/3 de esfagno na casca de pinos, e eu entremeio esse esfagno, eu misturo esse esfagno na casca de pinos. Eu não crio camadas dentro do vaso, uma camada de esfagno, uma camada de pinos. Não, isso está errado, porque isso vai criar zonas secas e zonas molhadas no teu substrato, dentro do seu vaso. Isso pode prejudicar a sua planta. Então, o outro substrato que a gente está apresentando agora é o esfagno. Nós também comercializamos eles em sacos com aquele volume que eu havia conversado com vocês, de 22 por 50, sempre baseado no volume, tá? E lembrando, gente, que além das quantidades menores, como o saco de 22 por 50, nós temos disponíveis também sacos grandes, que geralmente facilita quem tem maior quantidade, fica mais barato, e facilita quem tem maior quantidade de plantas, tá ok? A gente estava falando aqui sobre o esfagno, né? Assim como eu falei da pedra brita, que a gente falou dos prós e os contras, o esfagno, o que ele favorece na mistura com a casca de carvão também pode ser prejudicial se sua planta não gostar de excesso de água, tá? Então, um ponto negativo é que ele acumula muita água. Então, cuidado se você optar por plantar suas orquídeas exclusivamente em esfagno, tá? Ele acumula muita água e ele tem uma tendência à compactação dentro do vaso. O que a gente faz para compensar essa compactação? E a compactação ela é tão grande quando esse esfagno seca, que é difícil até a água penetrar para reidratar ele novamente. E o que a gente faz quando há essa compactação? Ou você leva muito tempo molhando para que ele reidrate novamente, se expanda novamente, ou você usa um outro substrato, que agora também está na moda, é um substrato muito interessante, um pouquinho mais difícil de você encontrar no mercado, mas muito interessante, que é a casca de arroz carbonizada. O pessoal chama de CAC, né? Casca de arroz carbonizada. Essa palhinha aqui, ó, ela é muito levinha, muito suave, tá? E é a casca realmente do arroz que ela sofreu um processo quase que de queima. Ela tomou um susto, né? Então ela carbonizou. E essa casca de arroz a gente pode misturar com um pouco dela com o esfagno. Aqui no orquidário, geralmente nós misturamos numa proporção de 6:1. Eu umedeço um pouco o esfagno, né, para tornar ele mais macio, mais maleável, e na sequência a gente mistura uma parte de casca de arroz carbonizada para 6 partes de esfagno. Tá? A casca de arroz carbonizada, ela não serve só para evitar a compactação, né? Ela aumenta, evitando a compactação, ela aumenta a aeração do substrato, ela introduz matéria orgânica ao substrato, e, consequentemente, ela libera carbono em função da queima e silício, que é um outro nutriente essencial para a sua planta. Tá vendo porque a gente precisava falar de substrato antes de falar de adubação? Eu não esqueci das dúvidas de vocês com relação à adubação, não. Essas dúvidas serão cobertas nos próximos vídeos, tá ok? Fiquem tranquilos e vamos continuar falando aqui sobre substratos, porque nós vamos falar agora sobre a macadâmia. Legal, galera, vamos falar agora sobre a macadâmia. A macadâmia é um coquinho pequenininho, né, a noz de macadâmia, e desse coquinho é extraído, de dentro dele é extraída a macadâmia, né, a frutinha propriamente dita, a castanhazinha que a gente come, né. Aqui tá esse coquinho bem quebradinho, bem trituradinho, limpinho, tá vendo, sem resto de macadâmia nele, e ele é muito utilizado, tem sido muito utilizado no plantio das orquídeas. Eu acho até que esse é o substrato do futuro, tá? Também é um substrato de rejeito, né? Um substrato alinhado aí com as questões ambientais, sustentável, e nós podemos ou não misturar o carvão. Olha o pedacinho do carvão, é legal que a gente observa novamente aí o tamanho do carvão, tá? No plantio das orquídeas. A macadâmia vai produzir o mesmo resultado da casca dura do coco. Sabe o coco da Bahia, o coco anão? Então, não é a carne do coco, não é a parte branca do coco, e não é a fibra, o chip que a gente já tinha falado anteriormente. É o coco duro mesmo, aquela carapaça do coco, que nós chamamos de quenga do coco, né? A quenga do coco, quando quebradinha, vai produzir exatamente o mesmo efeito. Lembrando que tanto a quenga do coco quanto a macadâmia precisam ser tratadas para perder aí então esse tanino. E esse processo de tratamento, geralmente, ele é feito através de molho, né? Essas cascas elas são colocadas de molho, a água é trocada por dias sucessivos até estar pronta para utilização. Em geral, nós não utilizamos o esfagno com a casca de macadâmia e o carvão, tá?
Em geral, nós só plantamos com casca de macadâmia e carvão, eventualmente com um pouquinho daquela pedra brita menorzinha, a pedra zero, misturada nele também para dar mais estabilidade. Qual é o ponto negativo desse substrato? Ele é muito pesado quando comparado à casca de pinos, tá? A casca de pinos é um substrato bem mais leve. E já a casca de macadâmia, ela tem um peso aí considerável. Então, se você for utilizar para grandes quantidades de vaso, atenção às tuas bancadas ou à tua estrutura de pendurar os vasos, porque vai fazer diferença, tá? Mas é um substrato muito bom. A gente aposta muito nesse substrato. A maior dificuldade dele é o pessoal encontrar no mercado. Mas relaxa, o Orquidária Imperial tem isso no site, nas lojas e nas exposições para vocês. Nós falamos de macadâmia. Faltou mostrar para vocês o cultivo das orquídeas em macadâmia. Olha o enraizamento. Perfeito enraizamento. E aqui está só com macadâmia, não está nem com carvão, nem pedra brita, não. Essa é uma Cattleya schilleriana. Eu vou botar aqui em cima para vocês a foto da Cattleya schilleriana para que vocês possam apreciar. É uma planta belíssima, é uma espécie nativa brasileira. Vamos falar sobre argila expandida? Argila expandida ou cinesita são essas bolinhas de argila aqui, que são levadas em alto fornos, ou seja, em fornos com as temperaturas enormes, né, altíssimas, e essa argila ela se expande nessas temperaturas, ela explode mesmo e fica desse tamanhozinho. Por isso ela é bem leve. O pessoal utiliza ela como drenagem de vaso, né, na parte de baixo do vaso, antes de colocar o substrato para plantar. E algumas pessoas utilizam para plantar na argila mesmo, na argila propriamente dita, tá? Material bem leve, fácil aquisição, você encontra em todas as lojas de jardinagem. Só lembrando que por ser argila, ela interage bastante com uma série de nutrientes, inclusive cálcio e magnésio, tá? Então não raramente você vai encontrar essa argila, se utilizada no cultivo dessa forma, meio esbranquiçada, porque ela começa a roubar, a sequestrar o cálcio que é aplicado na adubação, ok? Não é um substrato que a gente utiliza no orquidário, mas eu gosto de chamar a atenção. A gente tem aqui porque, em função das lojas, a gente comercializa muito para paisagista, para fazer coberturas de canteiros e outros arranjos, mas eu gostaria de mostrar para vocês, eu peguei para mostrar para vocês porque algumas pessoas usam sim, tá? O principal ponto negativo que eu falei é isso, é a interação com outros nutrientes, o sequestro de cálcio, tá, da adubação. Então, tá aqui para vocês a argila expandida. Gente, está aqui um exemplo, ó. Nós falamos agora há pouco de cinesita e está aqui um exemplo do plantio com cinesita, né? Esse vaso aqui, na verdade, é uma obra de arte, eu diria, porque olha só, a gente montou esse vaso aqui, o Cristiano montou esse vaso aqui com 2 vasinhos pequenininhos de cerâmica, ele fez o pezinho, e 2 meio vasos ele montou uma jardineirinha. Dentro do vaso ele utilizou a cinesita que a gente havia falado, ó. E aqui uma micro-orquídea também, uma celogine, que está bem enraizadinha, tá vendo? A planta está bem presinha aqui no substrato, mas a gente consegue observar aquilo que eu havia falado para vocês anteriormente, ó. Ó aqui, ó, o acúmulo de cálcio na cinesita. Ela começa a sequestrar esse cálcio da adubação e começa a haver depósito desse cálcio ali sobre a argila, tá? Mas está aqui, está exemplificado, está mostrando para vocês como é possível ser feito. Turma, existem outras opções. Esses que eu trouxe para mostrar para vocês são os principais, os que a gente mais utiliza aqui no orquidário. Dentro do vaso, quer seja dentro do vaso, quer seja fora do vaso, né? Uma opção bacana também como substrato são os toquinhos. Aí você já está saindo um pouquinho do cultivo em vaso, vindo para o cultivozinho mais aerado, o cultivo mais pendurado, né? Então tá aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo, ó. Aqui é uma Cattleya walkeriana, semi-alba, plantada em toquinho. Notem aí todo o enraizamento da planta, ó. Aqui vocês estão observando todo o enraizamento. A gente coloca aqui uma hastezinha de arame para poder pendurar a planta. E o amarrilhozinho para poder fixar a planta. Uma vez que a planta fixa, que ela está presinha ali no toquinho, você pode vir até remover o amarrilho, tá? Ele já não tem efeito nenhum. Tá aqui, ó, a planta fixada no toquinho. Então, o toquinho, ele pode sim ser considerado um substrato, ele é o substrato, né? Lembra, plantas epífitas, a maioria das orquídeas? Mas você vai reparar aqui que no pezinho dela, a gente colocou um pouquinho de esfagno, aquela fibra que eu mostrei para vocês anteriormente, ó, aquele musguinho. Isso aqui é uma técnica que, em geral, nós utilizamos para a planta se aclimatar mais facilmente. Logo assim que você vai fixar ela, ela não tem raízes aderidas a essa casca, então é mais difícil ela conseguir umidade.
Então a gente junta um pouquinho de esfagno no pezinho da planta para poder fazer a fixação. A turma viu aí a gente mostrando o plantio em lequinho, né? Tem um vídeo nosso aqui no canal, quem não acompanhou vai lá dar uma olhadinha, é muito bacana. E estão pedindo pra gente também um vídeo sobre o toquinho. O conceito é o mesmo, tá, gente? Eu vou mostrar isso para vocês depois, mas o conceito, da mesma forma que você planta no lequinho de madeira, você vai plantar no toquinho de madeira. Esse toquinho pode ser peroba, pode ser IP. Se você tem aí uma marcenaria aí próxima à sua casa, o pessoal faz aqueles portões rústicos, né? Os portões coloniais. Tá aí, ó. Isso aqui é um retalho de tábua de IP que nós conseguimos aí numa oficina de portões rústicos, né? De portões de madeira, tá? Então, bate lá no teu vizinho lá e vai pedir para ele as sobrinhas dele lá. Eu acho que você vai conseguir isso com facilidade. Tá aqui também os toquinhos de sanção do campo, tá? Então pode ser um toquinho mais fino, se a planta for uma plantinha menor, né? Uma plantinha não tão grande, que não vai ficar tão robusta, uma micro orquídea, ou um toco de sanção do campo um pouco maior, ó. Tem bastante rugosidade, tá vendo? É uma madeira muito boa. Em algumas regiões do Brasil, o sanção do campo, ele é conhecido como sabiá também, tá? Então você também pode fixar, cortar em tamanhos menores, lascar o meio, fazer furo para pendurar, encaixar no vaso. Existe uma série de opções e eu vou mostrando essas opções aos poucos para vocês. E outras madeiras mais resistentes, tão resistentes quanto ou mais resistentes que o sanção do campo, tá ok? A gente nunca utilizou, e eu não ouço falar muito bem, do toco que é muito fácil o pessoal encontrar, do toco de eucalipto, tá, gente? Em geral ela tem uma toxina ali, uma substância que não favorece muito o enraizamento. Pode ser que alguém consiga fazer com sucesso, mas a gente aqui nunca viu isso sendo executado com sucesso. Então sai fora, não dá muita prioridade ao toco de eucalipto, embora seja fácil você encontrar aí na tua região provavelmente. Então, sanção do campo, peroba, o IP, sempre buscando aí essa sustentabilidade do substrato, quer dizer, os retalhos, né, que você pode encontrar facilmente sem estar agredindo o meio ambiente, ok? Esse é o pau de barro. Esse nós temos um vídeo aqui no canal mostrando todos os detalhes desse, em especial desse modelo de pau de barro, né? Aqui vocês estão vendo uma micro orquídea fixada no pau de barro. Não é exatamente um substrato, é um modo de fixação, mas conta aí como substrato justamente por ele estar sendo usado para cultivo da planta, né? Tá aqui, ó, eu vou chamar em detalhe aqui para você. Ó a raizinha dele toda aderida. Você consegue observar bastante umidade em volta do tronco, né? E a ideia é essa, é criar um microclima para plantas que precisam de mais umidade. E ela enraiza muito bem. Depois de enraizada, quando ela chega nesse estágio aqui, você pode inclusive tirar esse fitilho. Como a gente acabou de tirar o amarrilho lá do toquinho com a valqueriana, né? Então você pode retirar esse fitilho também, porque ela já está totalmente aderida. Existe um vídeo no nosso canal sobre pau de barro, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mesmo porque nós vamos fazer um outro vídeo sobre pau de barro, porque nós fizemos diversos outros modelos, gente. Tem uns modelos muito bacanas, uns modelos pequenininhos, os outros imitando o tronco, e eu vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês aí para frente, tá bom? Só lembrando que nós colocamos água aqui dentro, né? E entra a tampinha. Então essa água é que dá essa umidade. Uma pergunta muito frequente que o pessoal faz com relação ao pau de barro é se essa água já pode entrar adubo, tá? Embora possa, a gente não acredita nessa eficácia, tá? Porque o barro ele vai fazer esse processo de filtragem. Então o ideal é que você mantenha a água só para a umidade e não esqueça de regar normalmente a sua planta e de adubar ela com regularidade, ok? Gente, para encerrar o nosso vídeo, é importante destacar o seguinte: esses vasinhos que eu peguei para vocês aqui são vasinhos que eu coloquei substrato para mostrar para vocês cada um deles, tá? Em geral a gente não enche tanto substrato assim, não coloca o substrato do início ao fim, tá? Em geral é isso aqui que nós fazemos, ó. Nós colocamos algum sistema de drenagem, pode ser a pedra brita, que é muito fácil você encontrar, como a gente já falou, pode ser caco de telha colonial. Geralmente a gente coloca algum suporte aqui dentro do vaso que vai dar drenagem, vai facilitar, vai favorecer a drenagem do teu substrato. E o peso do vaso também, em especial para quem está usando o vaso plástico, tá? Então, 1/3, um dedo, 1 a 2 dedos de drenagem, para só depois começar a colocar o substrato. Mas não se desespera.
A gente vai mostrar isso no vídeo sobre plantio de orquídeas, quando a gente vai plantar catuleias, phalaenopsis, denphals e assim sucessivamente. Lembrando que esses nomes correspondem a gêneros de orquídeas, tá? Queridos, os próximos vídeos estão vindo aí. Nós estamos aqui numa sequência frenética gravando vídeos aqui para vocês porque começaram as exposições, né? Tem muita exposição bombando. Belo Horizonte agora, semana que vem, ó, sexta, sábado e domingo, dia 3, 4 e 5, se não me falha a memória, sexta, sábado e domingo, primeiro final de semana de maio, tá? Belo Horizonte, nós estaremos lá na exposição da SOB. No mesmo final de semana, simultaneamente, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, exposição da Orquídea Rio. Então, uma semana antes do Dia das Mães, no primeiro final de semana de maio, Jardim Botânico do Rio de Janeiro e exposição da SOB em Minas Gerais, em Belo Horizonte. No final de semana do Dia das Mães, nós vamos estar lá com a turma lá do Vale do Aço, né? O pessoal lá de Coronel Fabriciano. Então, mais uma vez, estamos retornando a Coronel Fabriciano. Dá uma chegadinha lá, se você é de perto, vem tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo com a gente, vai ser muito bom. Final de semana depois do Dia das Mães, Cambuci, noroeste do estado do Rio de Janeiro. Então, dia sábado e domingo, sábado e domingo, nós estaremos lá com o padre, lá na Igreja Matriz de Cambuci, junto com Eliane Gonçalves. Eliane, um beijo muito grande para você. Obrigado por todo o carinho que você tem conosco. Na sequência, Faculdades Souza Marques, lá em Campinho, no Rio de Janeiro, tá? Então, muito fácil chegar ali. A gente está perto de Del Castilho, perto daquela região toda de Campinho, Madureira. Então, dá uma chegadinha lá. As Faculdades Souza Marques abrem as portas para vocês com uma exposição do Orquidário Imperial. E assim, uma exposição atrás da outra, gente. Não deixa de acessar www.orquidarioimperial.com que você tem todas essas novidades.